Programa aqui de bate-papo cultural, entrevistas, formação católica. Nas mixagens, nosso amigo Racine Gomes. Aqui nos estúdios temos a minha irmã Karine Oliveira, nosso amigo Marcondes Freitas na produção. E temos também o nosso entrevistado especial, Anderson Carvalho. Bom dia, Anderson. Bom dia, Oséias. Bom dia, Oséias. Bom dia, Oséias Oliveira. Bom dia, Racine Gomes na mixagem, Kelly, Marcondes, a todos os ouvintes da capital do Caju, 106,3. Me sinto honrado de estar aqui de novo nesse estúdio, nessa rádio. Tenho um carinho, fiz o trabalho, participei muito tempo aqui nessa rádio, né? Na Racine Gomes, muito tempo que a gente esteve aqui colaborando. E eu me sinto honrado de estar aqui falando com vocês, conversando um pouquinho, né? Não sei o que eu tenho a colaborar não, mas vamos aqui nessa missão. Bom, tem muitas surpresas nas perguntas, vamos lá. Opa, vamos lá. Primeiro, se apresenta de onde você é, o que você faz atualmente, tanto a sua profissão, né, como se é casado, se tem filhos, o que faz na igreja. Bom, como o Zé falou, eu sou Anderson Carvalho, eu sou natural de Fortaleza, mas moro aqui em Pacajus desde 1997. Sou casado, tenho uma filha, né? Sou casado com a minha esposa Nádia. Tenho uma filha chamada Alane Beatriz, tem 1 ano e 7 meses. Ela, né, é a nossa única filha por enquanto, né? Sou casada, vou fazer 8 anos de casada, né? 2015, vou fazer 8 anos. 8 anos de casado. E atualmente eu faço parte, né, tem alguns ministérios que eu faço parte aqui em Pacajus, né? Hoje eu trabalho, não vou chamar de trabalho, eu faço esse serviço porque eu trabalho na prefeitura como servidor público, mas como serviço na igreja, além do rádio, eu também faço programa de rádio, né, na Rádio Pai Irmã, eu sirvo em grupo de canto, Ministério de Música, e também como ministro ordinário da palavra, além da liturgia, né, e também faço parte do Encontro de Casais no Cristo, né. São várias coisas, né? Mas é um pouquinho de casa, né? A gente vai fazendo um pouquinho, né? E isso já há bastante tempo, né? Sim. O ECC eu e o ECC é o Encontro de Casais com Cristo, né? A gente fez um encontro em 2016. 2016, acho que foi em outubro de 2016. O 24º Encontro de Casais com Cristo, já está com teve 2 anos que não teve por conta da pandemia e tudo mais. E o grupo de canto eu vou dizer que é o que eu tenho mais tempo, né? Que é desde 2008. Eu comecei em 2008, o grupo que até hoje eu estou, que é o Voz por Voz, e depois o grupo Renascer, que eu também entrei na mesma época. A minha primeira missa, tocando mesmo, foi a missa de posse do Padre Adair, né? Dia 28 de janeiro, se não me engano, foi a missa de posse do Padre Adair, e de lá para cá só aprimorando, graças a Deus, né? Bendito seja Deus. Você toca quais instrumentos? Teclado. Eu arranho um pouquinho de violão, mas né, o meu instrumento mesmo é teclado. Eu gosto disso, né? Quando ele fala arranha, gente, mas assim... É arranha mesmo. Ele toca muito bem violão. Eu que o diga que eu conheço um pouquinho de violão e toco alguma coisa, ele dá de 10-0 em mim. Eu já vi ele tocando, toca muito bem, né? Só que como ele é bem profissional na questão do teclado, né? Então comparado ao violão é um arranho, né? Porque assim, vamos lá, eu fiz curso, eu me descobri na música assim, naturalmente, em casa. O meu pai, ele chegou a comprar um teclado para o meu irmão. Só que, diferente de mim, meu irmão não gosta de música, de tocar. Então eu comecei lá a arranhar o teclado e tudo mais, a pegar, e meu pai viu isso, meu pai e minha mãe, e já aqui em Pacajus me colocaram num curso de teclado com o Misael. Você conhece o Misael, né? Que é instrutor da banda musical, né, de Pacajus, né? O Misael
que é evangélica, da Polícia Militar, e eu fiz um curso de teclado apenas para aprimorar. E ele até chegou a dizer meu pai tinha colocado o meu irmão Charles para fazer o curso, só que ele disse, olha, não tem, seu filho não tem vocação, né? Não tem, ele não gosta, não é o feitio dele isso aqui. E quando ele me colocou, depois ele disse ao meu pai, ele disse o que eu podia fazer dentro da proposta que ele queria, eu já fiz. O Anderson já sabe, agora é só ele desenvolver o dom que ele já tem, o talento que ele já tem. E aí foi desse jeito, Oséias. Hoje, cada dia mais eu aprendo, né? Não estou estudando, não apenas fiz esse curso, mas tudo eu vou aprendendo com a experiência do dia a dia, né? Com a experiência, claro, com muito zelo. Eu sou muito zeloso naquilo que eu faço, em tudo que eu faço, eu gosto de ter zelo, não gosto de fazer por fazer, eu gosto de fazer da melhor forma possível. Então, eu gosto muito, né? E o violão é a questão do dom pela música, o dom que Deus me deu do dom da música. Tanto toco como canto, né? E a música faz parte da minha vida há muito tempo já. Tanto a música católica como algumas músicas seculares, obviamente, também, né? Sim. E a questão de ser ministro da palavra, como é que foi que entrou isso na sua vida? Muito bem, aí nós vamos, antes de eu de fato entrar e ser ministro extraordinário da palavra, eu comecei quando eu fiz a crisma, né, na época era o catecismo, não é como o modelo de hoje, que você passa aquele período todo, né, com todas as fases. Não, a gente tinha aquele curso, né, que era, não sei se eu posso chamar assim, mas a gente tinha esse curso de catequese, e era com a dona Rita Gondim. Sabe quem é, né? A dona Rita Gondim, ali saudosa dona Rita Gondim. Recentemente ela faleceu, né? Deus se lembre da alma dela. E a dona Rita, ela é quem tomava conta da comunidade do Buriti, junto com outras pessoas, mas ela que tomava a frente mesmo, como ministro da Sagrada Comunhão. Na época não tinha o Ministério Extraordinário da Palavra na paróquia. Só um adendo aqui, Anderson, não interromper. Eu estou gostando das suas precisões terminológicas, viu? Porque, eu fiz a pergunta de forma imprecisa. O ministro da Palavra é o padre, né? O ministro extraordinário da Palavra somos nós, sim, né? O ministro da Eucaristia é o padre. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão é o leigo. É o leigo. Isso mesmo. Pode continuar. Bom, então, a dona Rita Gondim, ela tinha outra ministra também, a Bahia, né, que hoje não é mais ministra da Palavra. Ela mora entre o Campestre aqui, você conhece também, acho que você deve conhecer. Sim. Elas tinham as celebrações, e em um certo momento elas me davam a oportunidade para que eu pudesse celebrar junto com elas, entendeu? Então a minha primeira experiência foi nessas celebrações. Eu já tinha uma certa facilidade em relação a pegar um texto bíblico e de alguma forma tentar meditar, refletir, entendeu? E aí eu me descobri aí, né? E aí, de novo, o padre daí, alguém me indicou, não sei até hoje quem foi que me indicou, mas fui convidado pelo padre daí, ex-pároco aqui de Pacajus, para ser ministro extraordinário da Palavra. E eu fui da primeira turma, né? Vários que foram convidados, eu, Raul, Cláudio Silva, né? Cláudio da Aldeia Parque, e dentre outros. Alguns até não estão mais, né? E eu fui convidado como ministro extraordinário da Palavra, e até hoje eu estou, né? Até hoje eu estou. Não é um ministério que é diferente do sacerdócio, como você falou, é um extraordinário, mas desse extraordinário eu não lembro exatamente qual foi o ano que a gente foi investido. Mas eu estou até hoje, eu acho que está com uns 10 anos mais ou menos que eu estou como ministro extraordinário da Palavra, e também com o dom de pregar a Palavra de Deus. Foi outro dom que Deus me deu, e eu descobri isso através desse ministério, e antes disso, dessa oportunidade que a dona Rita me deu. Qual é a graça e o desafio, por exemplo, dentro do ministério, tendo
Eu lembro do Frei Elias Vela, ele comenta no livro Leão que Ruge ao Longo do Caminho, quanto mais dons, mais chances de servir, são mais tentações, né? Porque a gente pode acabar se envaidecendo ou então se equivocando. Então, às vezes, por exemplo, na celebração da palavra, você tem, graças a Deus, esse dom de cantar, de tocar. Aí, digamos, você chega na celebração, né? Não tem ministro de música, não tem, às vezes, quem cante. Aí, já aconteceu esse tipo de coisa contigo? Como que fica essa situação? Como é que você lidar com isso? Ou já... como é que conseguiu contornar a situação? Essa é uma pergunta interessante você fazer. Eu acho que você, como ministro também, é ministro extraordinário da palavra, já deve ter passado por isso também. Não é muito bom. Não é muito bom e infelizmente é algo que eu não sei se acontece em outras paróquias, em outras comunidades, mas aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui em Pacajus, a gente percebe isso, claro, tem sido mudado ao longo do tempo, mas é um trabalho, vamos dizer, de formiguinha, é um trabalho devagar, lento, mas de qualquer forma a gente percebe uma certa mudança. Não se tem o mesmo zelo de preparação da comunidade para a missa em relação à celebração da palavra. Não se tem o mesmo zelo. Então, eu já cheguei a situações... a primeira comunidade que eu fui como designado como ministro da palavra, ainda era uma paróquia só, não são duas como hoje né? Paróquia de Fátima e Nossa Senhora da Conceição, isso era tudo Nossa Senhora da Conceição. A primeira comunidade que eu fui designar foi Itaipaba, Santo Antônio. E além da distância, não se tinha um asfalto como se tem hoje, era estrada mesmo ruim, né? Bem ruim mesmo. Eu cheguei a levar pessoas daqui para ir junto comigo. Além de me fazer companhia, né? Além da à época ainda, minha namorada, Nádia, hoje minha esposa, mas ela ia junto com mais um casal, que era, hoje eles não estão mais juntos, né? Mas na época eram casados, o Edson, o garçom e a Lucineide, sabe quem é, né? Sim, sim. E eles iam comigo, né? Na primeira vez que eu fui, a comunidade não tinha grupo de canto, e quando se tira uma ou duas pessoas que cantavam, mas sem um instrumento para acompanhar, e eu já tinha essa proximidade com o Edson e a Lucineide, e eu cheguei a levá-los, tanto para Itaipaba como para um certo tempo que eu também fui designado para o Dom Bosco. Era uma forma de eu, talvez, me animar um pouco mais a fazer isso. A comunidade da Itaipaba, ela era receptiva, assim, na medida do possível, mas pela falta de gente que pudesse servir, principalmente no acompanhamento musical, com o instrumento, então eu vi essa necessidade e eu cheguei a levar. E foi bom, a comunidade foi um período muito bom, uma das comunidades que me acolheu bem, né, a comunidade da Itaipaba, a qual eu mando um abraço a todos aí da Itaipaba que estiverem acompanhando, né, acompanhando aí a gente. E foi muito interessante. Uma graça é o fato de estar levando a palavra de Deus. Uma coisa que eu aprendi, Oséias, é que às vezes pode não ter muita gente, pode ter 2, 3 pessoas acompanhando, mas se de alguma forma uma dessas pessoas, e isso acontece no rádio também, se uma dessas pessoas de alguma forma se sentir tocado pela palavra de Deus que foi manifestada através de mim como instrumento, que a palavra da minha, a palavra de Deus, só apenas instrumento, eu tenho consciência disso, e se de alguma forma aquela pessoa se sentiu tocada, se sentiu transformada, a minha missão foi feita, foi cumprida. Eu tenho esse aprendizado comigo, sabe? E a graça é essa. Qual foi o outro termo que você utilizou? Um pecado ou algo de dificuldade é isso. Sim. Às vezes a falta de preparação da comunidade em relação à celebração da palavra. Seja pela carência de algumas coisas, às vezes até alguém que possa fazer uma leitura, que às vezes até na comunidade, dentre aquelas pessoas que estão lá para, entre aspas, assistir, mas na realidade participar, o correto é participar. A gente não assiste celebração, não assiste missa, a gente participa, deve participar, não como mero ouvinte, mas como
ativamente participando, seja do canto e tudo mais, mas às vezes tem gente lá que tem um dom da leitura e não quer se dispor a colaborar, Se fecha, entendeu? né? Se fecha ao serviço, como também as várias funções. Eu até chego algumas vezes eu chego a falar, tem tanta gente que, Anderson, o que eu poderia servir? Às vezes só o fato de você chegar e dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um acolhimento é tão bom. Tipo, quando a gente chega num ambiente e a gente é bem acolhido, a gente se sente valorizado, se Faz sente toda a diferença, prestigiado. né? Da mesma forma, quando a gente chega num local que simplesmente as pessoas olham para você como se estivesse olhando para uma parede, a gente não se sente bem, a gente não se sente acolhido. Então, querendo ou não, isso faz muita diferença. E é uma coisa simples, você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e às vezes as pessoas não se abrem para isso. Então a gente procura, de alguma forma, fazer isso, e é um problema difícil em relação a isso, é um desafio. Em relação à questão de servir na igreja e ao mesmo tempo ser casado, como conjugar isso, né? Até mesmo como conselho, né? Para os novos casais hoje, tanto os namorados, noivos, como não abandonar a missão, mas também não abandonar a missão primeira, que é o matrimônio. O que você diria para os novos expectantes para o matrimônio, né? Vamos lá. Eu vou dizer primeiro que não é fácil. Não é fácil, aliás, em tudo. Na realidade, o segmento a Cristo, ele sempre é algo desafiador. Antes eu usava a palavra difícil, mas eu aprendi com Dom Vasconcelos, que hoje é bispo de Sobral. Ele era bispo auxiliar da arquidiocese e veio aqui em Pacaju junto com o José Antônio e acho que tinha outro bispo auxiliar, não lembro agora. Esse termo, trocar de dificuldade por desafio, eu aprendi com ele. Num certo encontro que ele teve lá no Centro Pastoral com a juventude, e eu fiz uma pergunta: qual é a maior dificuldade para a evangelização da juventude? Ele encontra com jovens. Ele disse: eu não gosto de usar a palavra dificuldade, gosto de usar a palavra desafio. Aí eu lembro, eu estava nesse encontro também. E ele disse isso, eu gosto de trocar a palavra dificuldade por desafio. Eu diria que é um desafio servir na igreja, ter as nossas atividades, os nossos serviços em relação ao matrimônio, principalmente quando se tem filho, né? E aqui eu vou colocar principalmente a minha experiência desde o dia 3 de abril de 2022 para cá, que foi a data do nascimento da minha filha. Antes já tinha uma certa dificuldade. Aí a minha esposa veio a engravidar, né? Descobrimos no dia 21 de setembro de 2021, dia da exaltação da Santa Cruz, coincidentemente ou providencialmente, que ela estava grávida, não estava gestante. E aí, em meio a várias situações que aconteceram, eu mesmo senti uma dificuldade. Chegou um certo tempo que às vezes deu vontade de vamos dizer assim, dar um tempo no matrimônio, ou então de dar um tempo no serviço da igreja. Chegou um certo tempo a isso. Claro que a gente, né? Não é que é uma tentação, mas assim, tem certos momentos que a gente, e aí eu conversei vamos lá, deixa eu concluir a frase. Tem certos momentos que a gente precisa parar. Eu falei em um certo momento com o Gilson. Sabe quem é o Gilson, seminarista que é da Diocese de Iguatu, está aqui na Arquidiocese de Fortaleza fazendo curso, né, de teologia, concluindo, e ele está aqui fazendo estágio pastoral aqui na paróquia. E ele disse: Anderson, disse isso para mim. Eu nem cheguei a conversar mais claramente, mais profundamente com ele. Mas ele me disse algo, não vou dizer exatamente as palavras que ele disse, mas ele disse: olha, é interessante que você descubra que a sua primeira vocação, a sua primeira missão está dentro de casa.
com a sua família, com a sua esposa, com a sua filha. E você precisa entender isso, né? E aí, assim, Oséias, a gente vem aprendendo com o dia a dia, sabe? É um desafio puxado, mas que é muito valioso. Também não vou dizer, eu vou dizer que é difícil, mas que não vale a pena, não. Ao contrário, é maravilhoso. Se você tem a vocação para o matrimônio, não desanime. Porque em toda vocação você vai ter dificuldade. Ou desafio, né? Toda vocação você vai ter certos momentos que você precisa escolher. Mas em nenhum momento, Oséias, apesar de todas essas situações, eu deixei de estar no meu serviço na igreja. Claro, em alguns momentos eu diminuí bastante. Em alguns momentos, principalmente nos primeiros meses da Alane, com os problemas que ela teve, né, normal da criança, de chegar até ir ao médico, uma emergência e tudo mais, e precisar estar um pouco mais repousado em casa com a família, né, dando um pouco mais de atenção à minha esposa, que estava lá diretamente lidando com a minha filha, como também eu precisava estar lá, né, naquele momento um pouco mais parado, mas eu tinha que fazer isso. E eu coloquei em um certo momento que eu tinha essa necessidade de estar um pouco mais afastado, mas mesmo em casa, às vezes a gente ainda conseguia fazer alguma coisa. Só lembrando que a Nádia tem um serviço intenso contigo também já há bastante tempo, né? Na música, né? Ela deu uma parada agora. Né? Deu uma paradinha por conta de tantas outras coisas. Aí, principalmente tudo, a bebê, né? A Alane. A Alane é uma filha maravilhosa que a gente tem. Graças a Deus é sadia, não tem nem alguma necessidade especial, vamos dizer assim. Mas que demanda tempo, carinho, atenção. Demais. Né? Muita atenção. E no tempo de hoje é preciso mais ainda, né? Com certeza, porque a gente está rodeado de muitas coisas pesadas, assim, principalmente em cima das crianças, né? Isso. E a gente precisa ter preservar o tesouro da criança, né? Pronto, Anderson. Vamos colocar a música aqui para você tomar respirar um pouquinho, né? Depois a gente volta. Vamos aqui com Ana Gabriela. Pronto. Nós vamos continuar nosso bate-papo aqui com o nosso amigo Anderson Carvalho. E agora, adentrando um pouquinho também em outras áreas da missão do Anderson, que ele já atuou e atua ainda hoje. Como a gente recordava aqui um pouquinho, antes de entrar na entrevista, estava recordando que o Anderson passou um período aqui comigo, apresentando o programa Trocando Ideias. Foi um tempo muito bom, né? Que trazia entrevistado de peso, né? Jorge Maza, lá de Fortaleza, o Daniel Chagas, que é escritor de 2 livros, um sobre cristofobia no século XXI, outro é sobre ateísmo. Ele também veio aqui conosco. Carmadela com de Shalom. Vários irmãos de peso participaram aqui conosco. Quando eu falo peso, não é porque eles são mais importantes que todo mundo, não. Eu falo peso no sentido de influência a nível de Brasil, Ceará, né? De assuntos bem profundos, aborto, perseguição aos cristãos, e o Anderson estava aqui contribuindo conosco nesse período, né? E hoje, quais são as suas áreas de atuação na comunicação, Anderson? Hoje eu atuo em 2 frentes, né? Todas 2 católicas. Uma há mais de 6 anos, que é o programa Paróquia Viva, um programa de rádio da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui em Pacajus, através da PASCOM, né, Pastoral da Comunicação. Já há mais de 6 anos, fizemos agora no dia 1º de outubro, 6 anos de programa. Programa de rádio que vai aos domingos, às 9 horas da manhã, de 9 às 11. É um horário difícil para a comunicação, principalmente para o segmento, mas a gente vai levando e temos esse desafio, a gente vai seguindo. É um programa muito maravilhoso, muito bom de se fazer. É um pouco mais bairrista no sentido de estar falando um pouco mais das ações da paróquia, mas também a gente traz assuntos, conteúdos da fé, com vários assuntos atuais, assuntos importantes, e é um programa 100% católico, né? E o segundo que eu estou atuando, estou à frente,
eu fui convidado pela TV da gente, né, no mês de maio, coincidentemente ou providencialmente no mês de maio, mês de Maria, para estar rezando o Santo Terço. Então, todos, de segunda a sexta, eu vou dizer todos os dias, porque sábado e domingo não tem, mas de segunda a sexta, 6h30 da manhã, estou lá na TV da gente, né, canal 25.1, com o Santo Terço Mariano, né? Estou lá rezando, ou, inclusive agora fazendo direto à Igreja Matriz, né? E é mais um momento maravilhoso, mais um programa católico. Eu fui convidado pela TV, não foi alguém, claro, alguém me indicou, mas eu não cheguei lá e pedi, não, venha fazer, eu queria fazer um programa com vocês, não. A TV sentiu essa necessidade de ter essa programação e eu fui convidado. Estou lá, né, desde o mês de maio, fazendo esse momento. Não sei quanto tempo Deus vai me permitir que eu faça, né? Mas... Aí, no caso, é um programa que é gravado e passa Sim. quais dias, quais horários? De segunda a sexta, às 6h30 da manhã. É meia hora. Aí de 6h30 às 7 da manhã, de segunda a sexta. Maravilha. Não é ao vivo, é gravado, mas a gente faz da melhor forma possível, inclusive falando todos os dias sobre o pão santo do dia, logo após o momento. A gente tem um momento sublime, que é o texto mariano, obviamente, mas sempre, todos os dias eu conto, falo sobre o santo do dia que é celebrado naquele dia. Eu lembro até que você me convidou uma vez, infelizmente no dia eu não pude, né, ser essa presença aí. A gente fazia no estúdio da TV, mas foi até melhor a gente fazer na Igreja Matriz, porque é um templo, né, tem a sua beleza, a sua presença, que sem falar nada ela já conta muito, né, convida a rezar, e está sendo uma experiência muito marcante, rezar o texto mariano, e cada vez mais a gente vai alcançando mais pessoas, né, graças a Deus, né. Essa experiência é maravilhosa, sabe? Eu agradeço ao Zé por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Assim, apesar de todos os desafios que a gente vem passando, mas, por exemplo, nessa área da comunicação, era uma área que eu gostava muito era algo que eu tinha muito interesse de participar, e em algum certo momento faltava uma oportunidade, né? E aí, nessa rádio aqui, com o Ednardo ainda com o programa Voz do Povo que ele tinha aqui, né, assim, eu lembro. Eu lembro que o Kelvin fazia a mixagem, a primeira vez que eu participei aqui, até teve um momento marcante, José, não sei se eu tenho tempo, mas bem rapidinho. Sim, pode falar. Nós tínhamos algo pesado que queria ser aprovado em todos os municípios do Brasil, que era a questão da ideologia de gênero nas escolas, né? Nos planos municipais de educação, que já veio de cima a baixo do governo federal, né? Inclusive é o mesmo partido que está hoje, né? Mas sem entrar em detalhes, né? Queria colocar a ideologia de gênero, e eu, o Kelvin, o Ednardo, nós fizemos um trabalho muito interessante aqui na capital do Caju, e movimentamos inclusive os vereadores. Eu me lembro a época, o Didão ainda hoje é vereador, nós chegamos a entrar em contato com ele garantiu, e de fato isso aconteceu, não foi o caso em Horizonte, mas aqui em Pacajus aconteceu, de não ser aprovada a ideologia de gênero. Isso na época, acho que 2013, por aí, 2012, eu não lembro mais ou menos, mais ou menos nesse ano. E a gente fez esse trabalho, não só nós nesse programa, mas claro, tenho certeza que tem outros irmãos que fizeram isso, né? Fizemos trocando ideias, né? Aqui na capital do Caju, abordando esse tema e outros. E falando sobre essa experiência de rádio, né? Aí veio a TV da gente também com o Clube da Paz. O Ednardo me passou para o Irineu me fez o convite. Colaborei com o Clube da Paz na TV da gente. E o meu primeiro contato, nunca tinha tido contato com TV, né, expressamente falando, e passei a ter lá, inclusive várias pessoas que estão lá estavam à época na TV, e eu fiz essa participação, por 2 vezes apresentei o Clube da Paz, né, enfim. E aí veio a oportunidade do programa Paróquia Viva, e agora retornando
a TV da gente, né, com o texto mariano. Enfim, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem proporcionado, e outras pessoas que colaboraram e colaboram comigo, me deram oportunidades também. Me permita só citar o meu amigo Alex Montenegro, também me deu a oportunidade, me dá até hoje. Né? Eu lembro que você fez até em outros horários, né? À noite, né? Eu fiz o programa dele, né, quando ele adoeceu com a Eu cheguei a assistir algumas vezes. Né, eu fiz o programa e dentro do programa, que é o Ponto a Ponto, nós tínhamos sempre a fazer uma mensagem de reflexão. Cristã, católica principalmente, né? Sempre tinha um momento de reflexão. Enfim, eu sou muito grato a Deus, às vezes, por todas as oportunidades que Ele me deu. Como sou grato a todos as pessoas que passaram por mim e me deram oportunidade. Como você também me deu a oportunidade de conduzir o programa Trocando Ideias, né? Aqui, a capital do Caju como um todo, né? Que abraçou, me permitiu que eu pudesse colaborar de alguma forma aqui com essa rádio, né? Os veículos que eu estou hoje também colaborando. Enfim, a gente agradece, é grato, principalmente a Deus, né? Que tudo é graças a Deus, e sem Ele a gente não é nada, não é ninguém. Verdade. Anderson, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Sem dúvida será convidado outras vezes, viu? Quem sabe até para entrevistar outros irmãos, viu? Quando a gente vai trazer outros irmãos de peso. Aí a gente traz um entrevistador de peso, né? De mais qualidade do que isso. Não. Então, baixa a patente, é melhor, tá bom. Aí eu já estou combinando com alguns irmãos de Fortaleza para o ano que vem, já estou conversando com eles nos bastidores. Aí a gente conversa nós dois até nós dois fazermos essa entrevista junto com eles, direitinho. Esse programa é interessante, o nome desse programa é interessante, um pouquinho do Trocando Ideias, eu acredito que foi pensado dessa forma. Isso, exatamente. Né? Então é interessante a gente falar em defesa da fé. Aliás, tem muitos assuntos bem recentes que precisam ser tratados e acho que a proposta é interessante de se falar sobre isso. Bem recentes mesmo. Exatamente. Pois, deixe sua mensagem final para os ouvintes, suas considerações, fique à vontade. Eu quero agradecer ao Zé ao convite, agradecer pela oportunidade, ao Zé, Kelly, Marcondes, ao Racine, né, e no seu nome, Racine, a todos que fazem a capital do Caju, né, ao Neurivan, né, e a todos que fazem aqui a capital do Caju, pelo espaço, pela oportunidade. Que Deus, a todos os ouvintes, né, todos os ouvintes que ouvem e acompanham, e se quiserem me acompanhar, né, no rádio, na Rádio Irmã Nossa, posso falar assim? Pode falar. Não tem problema não, né? Na Rádio Terra FM, que é do nosso amigo Deus o Silva, eu estou lá, né, com o programa Paróquia Viva, além do Alex Montenegro, mas é só sintonizar na 106,9, né, o programa Paróquia Viva de 9 às 11 da manhã, na 106,9, só acompanhar. Estou lá ao vivo, né? E também na TV da gente, às 6h30 da manhã, também na Terra, né? 6h30 da manhã, o Santo Texto Mariano, né? E a gente agradece, de fato, né? Que Deus abençoe, Deus ilumine, proteja, né? Que tudo que vier de mal possa ser abatido, possa ser abalado pela proteção e a guarda da Virgem Maria. A todos nós. Amém. Amém. Um abraço, querido povo de Deus, e até o próximo sábado, com a graça de Deus e a proteção da Virgem Maria. Salve Maria! Salve Maria!